Hoje, Rio Preto tem a honra de receber Heloísa Pires, aqui na Casa Espírita Chico Xavier. Heloísa Pires, que é filha, admiradora e estudiosa da obra de Herculano Pires. É um prazer receber você, Heloísa. Eu queria que você definisse Herculano Pires. Quem é? Olha, Herculano Pires é Jesus Kardec Herculano, uma grande paixão pelo indivíduo que ele foi, simples, humilde, desapegado do poder, dos bens da terra e sempre dedicado a divulgar o Espiritismo como Jesus nos ensinou, como Kardec deixou. Quando preciso, ele enfrentava grandes instituições na defesa da verdade. Nunca pensou nele mesmo, em honrarias, no apoio deste ou daquele grupo. Ele queria respeito ao Kardec. Em um dos seus livros, Agonia das Religiões, ele define o Espiritismo. Como que ele faz isso? Exatamente com as palavras que ele define no Agonias, eu não lembro. Mas eu lembro que ele dizia que o Espiritismo veio para transformar a Terra, que é um processo de educação, que tem que educar o homem, que não é para formar intelectuais, é para formar indivíduos práticos na arte de amar ao próximo como a si mesmo. E nesse mesmo livro ele diz que o Espiritismo é a religião e espírito e verdade, porque como mestre em filosofia, ele dizia que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. É o triângulo de Emmanuel. A religião tem que ser religião porque projeta no mundo espiritual e estabelece o religare, nos religa a Deus e ao plano espiritual superior. Não tem outro nome para definir o estudo de Deus, tanto na Gênese como no Livro dos Espíritos, o estudo da comunicação entre encarnados e desencarnados, o céu e o inferno, o Livro dos Médiuns. Então, é religião, mas também é ciência pela pesquisa dos fenômenos e conclusões. E é filosofia, porque muda o comportamento daquele que compreende a importância. E essa mudança de comportamento se faz através de uma compreensão filosófica. Você escreveu sobre educação e espiritismo. Qual é essa ligação? Eu escrevi, mas os meus livros, perto dos livros do pai, são muito humildes. Eu tenho 8 livros, de vez em quando eu dou, não vendo porque eu não preciso, sou contra. Mas eu acho que a minha obrigação maior é divulgar o pai, e Jesus e Kardec. Heloísa é apenas uma aluna que passa, facilmente substituível. Jesus é insubstituível. Kardec e Amélie são nossa bússola. E Herculano, como diz Emmanuel, é um metro que melhor mediu Kardec. Na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, na felicidade de continuarmos relativamente bem posicionados no nosso corpo físico, preparando-nos para depois de 20 anos deixá-lo, eu pensava hoje, o que seria interessante falar? 160 anos de A Gênese. E a Gênese contém tudo. Lá está Deus, Jesus, nós, o mal, eu, bem, inteligência e instinto. Então vamos conversar sobre a Gênese, o trabalho magnífico do mestre de Lyon, Allan Kardec, ao qual tanto devemos, ex-druida reencarnado, bem apresentado com sua esposa Amélie Gabrielle Boudet, no livro de Adriano, Madame Kardec, um casal que se preparou para vir em nosso auxílio, especialistas em dificuldades de aprendizagem, capazes de libertarem alunos com problemas, fazendo-os com que conseguissem compreender matérias difíceis. Não por acaso vieram nos auxiliar a compreendermos uma matéria que não é difícil, que é fácil, que nos acompanha desde os druidas, 800, 900 anos antes da vinda de Jesus. Jesus é a nossa estrela,
Jesus é a nossa luz. Jesus deve ser reverenciado. Nós somos apenas estudantes, alunos no planeta Terra, preparando-nos para nos dirigirmos às dimensões mais iluminadas e melhores. Gênese de Kardec. Eu pediria licença para pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 27. Quais os elementos constitutivos do universo? Resposta: Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Vou caminhar um pouco pela Gênese num capítulo maravilhoso, que aumenta a nossa fé, que tranquiliza o nosso espírito, que dilata o nosso sorriso. Tantas vezes rimos, aparentemente tolamente, mas como não sorrir se Deus sempre está conosco? Ou como diz Herculano no livro Concepção Existencial de Deus, Deus é o existente. Deus existente maior é imanente, está presente em tudo que existe no planeta Terra. Gênese, não podemos compreender bem Deus. Falta-nos, diz o Livro dos Espíritos, um sentido. Falta o desenvolvimento moral, falta o desenvolvimento da humildade, falta a capacidade de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Falta-nos a possibilidade de nos corrigirmos do hábito milenar de nos colocarmos como centro do universo. Isso não tem dado certo, já seria hora de mudar. Deus, o Criador, criou tudo que existe. Na Gênese, no capítulo da Previdência Divina, não há como fugir à presença de Deus. Estamos mergulhados no pensamento de Deus. Ele nos criou-nos alegoricamente da divisão do princípio inteligente. Somos princípios inteligentes, inteligências imorais do universo. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, embora nunca alcancemos a perfeição de Deus, mas na nossa perfeição, que já será maravilhosa. Somos deuses e luzes, como disse Jesus de Nazaré. Queiramos ou não, disse um poeta, Deus nos faz amadurecer. E na medida em que amadurecemos, escolhemos as lições que permitem um aprendizado maior. Mas aí reclamamos. Herculano diz em Concepção Existencial de Deus, baseado em Kardec, aluno fiel de Kardec e Jesus. Deus não julga nem condena. É o pai da parábola do filho pródigo, mas colocou, alegoricamente falando, em nós as leis divinas, a constituição divina, que nos faz desejar transcendermos, superarmos as nossas paixões inferiores, almejarmos por um estado de paz, de alegria, que a compreensão e prática das leis de Deus nos concede. Como não podemos conceber esta grandeza? Muitos dizem, Deus não está nem aí conosco, como Ele vai enxergar? Deus não é um velho de barbas brancas. Diz o Livro dos Espíritos, pergunta a primeira. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Podemos saber, diz a Gênese em Atributos de Deus, que Ele não é material, que é soberanamente bom e justo, que é misericordioso, que nos perdoa incondicionalmente, que vela por nós e ainda coloca ao nosso lado Livro dos Espíritos, capítulo magnífico para aumentar a fé, a tranquilidade, anjo da guarda. Coloca-nos ao nosso lado um anjo da guarda, um espírito mais adiantado do que nós. É claro que não vão colocar um espírito iluminado para nos acompanhar. É um espírito mais adiantado do que nós, o que creio não ser muito difícil, que vela por nós, que nos induz a pensamentos positivos,
que tenta nos afastar dos pensamentos, das sombras que trazemos dos séculos, mas que nos respeita. Somos tão profundamente respeitados por todo o universo, por Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, que o nosso livre-arbítrio nos permite escolher entre o certo e o errado. Escolhemos o errado, entramos em problemas vários e aí culpamos Deus. Somos realmente, no atual estágio de evolução, um pouco complicados, mas já evoluímos muito. Deus nos criou, temos um gene divino que precisamos permitir que se desenvolva. A capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos, como nos aconselhou nosso irmão mais velho Jesus. A capacidade de perdoar 70 vezes 7. A capacidade de nos esquecermos de nossas necessidades, mas preocupados com as necessidades alheias. Viveríamos uma vida plena, na felicidade possível no planeta Terra, que para mim é uma felicidade magnífica, se amássemos o próximo, se não cometêssemos injustiças, se não nos fechássemos em nós mesmos, mergulhando em tolices, preocupados apenas com o corpo físico perecível, este corpo magnífico na funcionalidade que nos auxilia no crescimento espiritual. Quando ele retornar à Terra, quando cumprir seu prazo de validade, nós espíritos, interessante que Kardec fala na borboleta que abandona o casulo, é a doutora Elisabeth Kubler-Ross, cientista sueca, psiquiatra, trabalhando nos Estados Unidos, já desencarnou, tem 18 prêmios pelo estudo dos indivíduos em quase morte e depois ela foi rejeitada quando entrou no campo dos indivíduos do lado de lá, no mundo espiritual. Somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra e colocamos sobre nós mesmos uma capa escura de ignorância, de vaidade, de orgulho e complicamos a nossa caminhada. E criamos os nossos problemas, mas Deus, o Criador, continua a agir sobre toda a energia cósmica. E diz a Gênese de Kardec, Deus, o Criador, age sobre a energia cósmica, na qual, diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, vivem seres, constelações e coisas como peixes mergulhados no oceano. Estamos mergulhados na energia cósmica universal. Nosso corpo físico, nosso perispírito, esse universo magnífico que nos rodeia, com trilhões e trilhões de mundos e possibilidades de vida, são criados pela lei de Deus com a mesma energia cósmica universal. E as leis de Deus continuam agindo, criando tudo que é de material e semimaterial, menos o espírito. Criação é a parte. Somos, não podemos esquecer, deuses e luzes, inteligências imorais do universo. Como nos faz falta o desenvolvimento moral. E é uma aprendizagem magnífica e triste esta hora de turbulência do mundo e do planeta Terra, onde nos perguntamos como conseguimos tanto desenvolvimento tecnológico e um grupo pequeno que faz muito barulho, que causa muito estragos, não conseguiu um mínimo de desenvolvimento moral. Só Deus, paciência, amor e sabedoria poderia não ter criado o nosso inferno. Sonhamos tanto com o inferno, talvez muitos o merecessem ainda hoje. Mas aqueles espíritos mais difíceis, mais mergulhados no poço fundo da iniquidade, serão deuses, serão luzes, serão anjos, porque a lei de Deus é perfeita e é divina. Podemos escolher o caminho do trabalho e do amor, ou entramos no caminho da dor. Mas existem desafios
que não são dores, que apenas assustam o espírito covarde. Gênese de Kardec, o mal e o bem. O mal existe, diz a Gênese. É a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Alguns males apenas, Gênese, Kardec assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Não existe alguém com autoridade moral ou intelectual para tentar modificar Kardec. Herculano diz: quem quiser modificar Kardec, que se modifique e vai estudar a doutrina espírita. Gênese de Kardec, Kardec nos explica, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, espíritos de luz dirigidos por Jesus de Nazaré. O mal, alguns males existem para provocar o desenvolvimento e o progresso. Poucos males, climáticos, catástrofes, alguns problemas, mas, diz a Gênese, leiam lá capítulo O Mal e o Bem, a maioria dos males é criação do homem, pelo egoísmo, pelo orgulho, o abandono de crianças órfãos de pais vivos, crianças em palacetes abandonadas, crianças órfãos de pais que já partiram por outras dimensões, crianças no meio de comunidades carentes. Não deveria mais existir no planeta Terra. Caberia, através do amar ao próximo como a si mesmo, os que têm mais condições de liderança, os chamados bons que estão meio adormecidos, assumirem o comando da Terra. Por comodismo, os bons se encolheram. E um pequeno grupo de necessitados aparentemente conseguiu abarcar o poder no planeta Terra. Mas tudo passa, tudo se transforma. E possuímos um fator indutor ao progresso maravilhoso. Jesus de Nazaré, também apresentado em A Gênese, num capítulo magnífico. Jesus, milagres e profecias. Jesus de Nazaré nos ensina na libertação do mal. Ele começa como bom educador, o maior pedagogo de todos os tempos, aquele que exemplificou, viveu, e precisamos de um exemplo para nos modificarmos. Jesus começa dizendo: sois Deus e sois luzes. Vocês não são, nós não somos os pobres coitados. Nós não somos ou não deveremos ser indivíduos que se deixam arrastar pelas emoções. Complexo de Cinderela, complexo de poder, violência contra a mulher, violência contra o homem. Que tempo, que desperdício precioso para conseguirmos a felicidade que merecemos e que podemos conseguir. Jesus nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais, pelo poder do nosso pensamento. Temos a força do pensamento, o nosso pensamento modifica. Se Deus Todo-Poderoso criou todo o universo, nós, como co-criadores de Deus, como diz André Luiz, podemos agir sobre a energia à nossa volta, tornando-a energia pura, indutora ao progresso, alegria sadia. Mas muitas vezes nos esquecemos de quão magníficos somos quando de mãos dadas. Sozinhos somos como os neurônios que, tirados do cérebro, valem muito pouco. Unidos podemos mudar a Terra e participar da grandeza universal. O nosso pensamento é tão forte que Jesus, o mestre dos mestres, disse: se olhardes para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. O que pensamos, construímos. E a parapsicologia veio e nos provou isso, utilizando indivíduos paranormais, pedindo que eles pensassem, fotografando com câmaras especiais, o pensamento desses indivíduos e verificando o que realmente o nosso pensamento cria.
André Luiz conta num dos seus livros de uma mulher, uma senhora, que dentro do lar, em vez de ficar na oração do trabalho com alegria, ou mesmo sentindo a própria perturbação, sentar e orar pedindo ajuda, ela fica irritada e maldizendo o marido que ela descobrira que tinha uma amante. E o que acontece? André Luiz nos conta com muita propriedade que como que aquela amante se materializa dentro do lar e passa o pensamento, telepatia, ligação mental, para a psicologia Luísa Heine e Joseph Heine. Telepaticamente sofremos influências de mentes físicas em corpo físico e de mentes extrafísicas sem corpo físico. E André Luiz descreve como aquela mulher que estava encarnada, que morava em outra região, pela ligação telepática da esposa que se julga dona do marido, estabelece um vínculo que causa perturbação e desarmonia. Somos o que pensamos. Se pensamos com alegria, com otimismo, eu posso, eu quero, eu consigo, sempre mergulhada na luz, conseguimos aquilo que desejamos no bem, com o auxílio do nosso espírito protetor, com o auxílio de exército de luzes que trabalham pela melhoria dos habitantes do nosso querido planeta Terra. Melhoramos muito. ONGs honestas e preciosas auxiliam. Centenas de indivíduos se preocupam com crianças abandonadas, com cachorrinhos em sofrimento, porque, como dizia São Francisco de Assis, e o querido Francisco Cândido Xavier exemplificava, os nossos animais são nossos irmãozinhos, irmãozinhos em desenvolvimento. Gênese de Allan Kardec, capítulo Gênese Orgânica. Dos eumintos, olha, quando Kardec falou isso, Herculano disse que ele até custou a falar, porque ia provocar uma polêmica danada, porque o ser da Terra, às vezes, é muito pretensioso. Ele se julga, ele prefere aceitar a criação Adão e Eva, linda alegoria, mas é uma alegoria, ou um materialismo, seremos paixões inúteis, nascemos do nada, vamos morrer e desaparecemos. Tolice, Gênese, Gênese Orgânica, livro A Gênese, Kardec. Dos eumintos ou vermes intestinais, eu vou introduzir, tentar explicar. Vamos num crescendo, caminhando para a luz. Dos eumintos ou vermes intestinais, primeiro nos expressamos nos mares mornos, ciência oficial, Henrique Rodrigues, não o nosso Henrique, o Henrique Rodrigues da USP. Primeiro nos mares mornos, depois, na medida em que evoluímos no início da Terra, saindo para os continentes desertos, numas experiências que os menos avisados chamariam de sofrimento e dor, mas que são apenas possibilidade de aprendizagem. Vários alunos reclamam quando precisam realizar cálculos difíceis. Outros ficam indignados quando têm que escrever uma redação. Não é sofrimento, não é castigo, não é dor, é possibilidade de desenvolver os neurônios, de estabelecer um vínculo mais produtivo de nós espíritos com o corpo físico. E alguns sofrimentos já atuam sobre o desenvolvimento do ser em suas primeiras fases de expressão na Terra. Como estariam sendo castigados se não são sequer reencarnantes? Por que os cachorrinhos sofrem, têm doenças como as nossas, cânceres, problemas do pulmão, do coração, quando não fumam, não tem donos que fumem, não fazem nada errado? Porque a vida é, de certa forma, difícil entre os animais selvagens, entre os quais vale a lei de destruição nos momentos de necessidade de continuação da espécie. Faz parte do nosso crescimento. Criamos as florestas úmidas, continuamos na nossa caminhada. Chegamos aos insetos, sumamente inteligentes, segundo Remy Chauvin,
biólogo famoso na França, no livro As Sociedades Animais. Em sociedades ideais como a das abelhas, que exemplificam compreensão, entre aspas, porque agem por instinto, das formigas, continuamos até os pássaros e depois apresenta Kardec, entre os mamíferos, entre os quais o homem se situa, com os mesmos órgãos, as mesmas funções e quase sempre as mesmas doenças. E depois, continuamos entre encarnações, desencarnações, renascimentos, como a borboleta que sai do casulo, diz Kardec, como a borboleta que sai do casulo, diz Elizabeth Kubler-Ross, que não é espírita, que frequenta sessões estranhas nos Estados Unidos, porque primeiro ela estudou-os em quase morte, e depois ela quis saber onde vão os que morrem, os que desaparecem. E foi às sessões espíritas não, sessões de um espiritismo americano que aparece nos filmes O Sexto Sentido, Amor Além da Vida, filmes belíssimos, e verificou que os que realmente deixam o corpo físico continuam vivos. Mas o caso de Elizabeth é uma outra palestra, vamos ficar em A Gênese. E o homem tem tanta orgulho, tanta vaidade, do ponto de vista físico, somos primos mais próximos de macacos, de orangotangos, o que nos orgulha muito, porque eles, levados pelo instinto, não acumulam alimentos, não roubam dos seus parentes, não causam fome e dor, são admiráveis, levados pelo instinto. Na liberação do instinto, o homem, levado pela possibilidade de pensar, de raciocinar, até que apreenda o verdadeiro raciocínio, erra, faz guerras, se entrega à luta pelo poder, à luta pelo dinheiro. Dinheiro, diz um taxista amigo meu, mas por que, dona Heloísa, o caixão não tem gaveta? Eu falo, porque é tolo. Ele é tão tolo que um excelente senhor, não vou falar o nome, encheu um apartamento, um quarto de dinheiro. Por quê? Para quê? Se há uma mudança no valor do dinheiro, ele não tem nada. O que foi das grandes pirâmides dos faraós? Nós estamos na Terra não para pagar dívidas. Deus não é um agiota. Deus não é um banqueiro que deseja enriquecer. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é misericórdia. Criamos um mundo um pouco estranho. Jesus de Nazaré veio depois de Sócrates, que pregou o desapego, o amor ao próximo, que falou sobre a reencarnação. Sócrates e Platão aparecem como pioneiros do Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois do grande Buda, que também deformamos, criamos até altarzinho, Buda nunca quis isso, pregava também o desapego, o amor, fez 10.000 palestras, morreu trabalhando em benefício dessa ideia de crescimento moral e espiritual. Dizia, quando crescemos moralmente, a nossa visão se dilata. E dizia, eu mesmo vi mais de 500 encarnações minhas. Esta é a aprendizagem que visamos no nosso querido planeta Terra. Escola, hospital, que nos dá oportunidade de crescimento espiritual. Por que erramos? Vamos tentar entender na Gênese. Instinto e inteligência, capítulo magnífico. Instinto. Caminhamos, antes de entrarmos no desenvolvimento mental, caminhamos num corredor muito estreito, que em geral nos impede de errar. Mas interessante para aumentar nossa humildade e verificarmos que só sabemos que nada sabemos, nesse corredor estreito tem alguns insetos cruéis, tem alguns animais cruéis. Outro dia eu vi na net, eu até mudei. Eu procuro ficar num mundo iluminado, porque senão nós ficamos desanimados. Mas apareciam umas formigonas que atacavam abelhas, atacavam a casinha das outras,
e matavam todas. Eu falei, meu Deus, aí estão os bárbaros do passado e os bárbaros do presente. Se desenvolveram entregando-se às paixões inferiores. Kardec, as paixões. Quando eu falo Kardec, eu falo na equipe do Espírito da Verdade também. Sempre esteve ao lado de Kardec. As paixões. As paixões induzem o ser ao desenvolvimento. Mesmo entre nós que estamos tentando dominar nossas paixões, o entusiasmo é uma paixão que nos ajuda, o entusiasmo pelas coisas úteis. Existem paixões úteis, têm que ser dirigidas pela razão. Existem as paixões que, quando saímos do corredor estreito dos instintos, desenvolvemos na procura de um prazer efêmero e, às vezes, com tristes consequências. Na medida em que nossa razão se desenvolve, diz Kardec, temos a possibilidade e necessidade de controlarmos nossas paixões. Um indivíduo que se entrega às paixões é um bruto, se assemelha a um bruto. Se o indivíduo trouxe problemas do passado, e todos nós trouxemos de orgulho, de egoísmo, problemas mais graves, de dependência de vícios, há que controlá-los. Mas podemos, Herculano Pires, Introdução à Filosofia Espírita, capítulo Fideísmo Crítico. Temos no nosso psiquismo, todo mundo tem, fé e razão. O que é a fé? A fé é o impulso melhor, é o impulso de justiça, de confiança em nós mesmos, porque agimos de forma reta, de alegria de viver, é a nossa luz interior. E a razão? A razão se desenvolve através das várias encarnações, através das experiências no planeta Terra. Como crianças que lidam com joguinhos, o Lego, massinha, e desenvolvem os neurônios, nós adultos continuamos a desenvolver nossa razão através das experiências. Por exemplo, este momento difícil do Brasil, eu até de vez em quando eu desligo a televisão e vejo uma comédia, toma lá, dá cá para dar risada, porque eu não vou ficar doente quando os necessitados estão dando risada. Eles terão a sua época de crescimento, mas quando a sombra nos ameaça, nós temos dentro de nós uma força interior que foi criada através das várias experiências. Sócrates falou no conceito, descobriu o conceito. O conceito é a alma da palavra. Por exemplo, cadeira, câmera, ser, luz, calor, são conceitos, compreensão do que a palavra diz. Senão a palavra não vale nada, é vazia. São conceitos universais, cuja casca muda nas várias línguas, mas cuja alma continua. E só desenvolvemos esses conceitos na Terra, no nosso estágio de evolução e no modo de viver da Terra, que deve ter outros modos em outros planetas. Vamos guardando, apreendendo os conceitos. Alegoricamente, formamos um arquivo. Mais rico ou menos rico, rico não de dinheiro, tem riqueza de inteligência, riqueza de amor ao próximo, rico no sentido de termos bastante conceitos e compreendermos os conceitos úteis e os conceitos prejudiciais. Mas, lembra Herculano, se a razão ficar materialista, fria, insegura, não for iluminada pela fé, se ela permanecer obscurecida, os conceitos se perdem, metade da compreensão dos conceitos se perde. Por isso, não adianta obtermos vários diplomas universitários se não desenvolvermos o amor e a fé. A fé no próximo, a fé em Deus, a fé em nós mesmos, a fé na humanidade, a fé no poder de Deus. E a razão, os conceitos desenvolvidos em várias encarnações, iluminados pela fé, que permite colocarmos as duas asas em volta de um centro, a vontade, que permite o nosso crescimento, que nos induz à luz,
que faz com que tenhamos força para extinguirmos nossas paixões inferiores e para caminharmos, iluminadas pela fé raciocinada apresentada por Kardec, em direção à luz do universo, em direção ao desenvolvimento da nossa própria luz, sendo felizes. Feliz perante a vida, feliz perante a morte. Eu nunca vi espírita chorar tanto na hora da morte. Ninguém quer, eu também não quero morrer, eu tenho muito que aprender, boa desculpa. Acostumamos-nos com essa vida na Terra. Temos amigos, temos casa espírita, nossos livros, temos aquilo que desejamos. No desapego aos bens terrenos, não encher a casa de coisas, senão dá muito trabalho. Mas, queiramos ou não, viver é se manter num casulo. O corpo embaça as sensações, mas já permite um crescimento grande. Quando chega a hora da partida, diz Elizabeth Kubler-Ross, para mim ela leu os livros de Kardec no mundo espiritual, a verdade ilumina a terra. É apenas o casulo que se rompe, libertando a borboleta preciosa e brilhante que vai feliz em direção ao sol da verdade. Vida e morte. Uma poeminha de Herculano Pires. Não procures no túmulo vazio alma querida que deixou a terra. A vida encerra a morte encerra a vida como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se encerra. A alma se eleva além da morte, erra em mares de bonança e de amavio. Olha no ar, no céu, no firmamento, na quinta dimensão, o ser querido que te deixa aflito, has de encontrá-lo quando, no momento, vencendo a ilusão do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. E a Gênese traz essa possibilidade de compreensão da vida, da morte, do que nós somos deuses e luzes. A vida é o ano escolar de aprendizagem. A morte é o diploma que recebemos ou repetimos, temos que repetir por falta de aplicação necessária. E a vida continua. E além de tudo, de termos um gene divino, somos deuses e luzes e somos imortais. Nenhuma experiência se perde, nenhum amor se perde. As famílias continuam e se dilatam. Por isso, a felicidade daquele que é realmente espírita, ou está tentando entender e praticar a doutrina, aumenta, como aumentou a de Buda, como aumentou a de Sócrates, a de Platão, a de todo indivíduo, dos sacerdotes druidas, de alguns sacerdotes egípcios, a de todo indivíduo que se permite, o conhecimento vos libertará, conhecer, mas que se permite principalmente praticar o amar ao próximo como a si mesmo, e só fazer ao próximo o que desejamos que nos façam. E ainda nesse sentido de iluminar nosso universo interior, a Gênese, este livro que é fácil, eu não consigo, então faz um grupo de estudo. Eu, quando era jovem, estudei em tudo que era grupo de estudo. Fiz curso na Federação, curso com a Nancy Puma, curso com a Seara Bendita, porque me fazia bem, dilatava o meu espírito e me tornava melhor. E tenho que continuar estudando para ir me desenvolvendo, todos nós, alunos no planeta Terra. Mas não precisamos ficar entre os piores, vamos ficar entre os medianos, vamos nos esforçar. E ainda para compreender esta possibilidade maravilhosa de Buda, de Sócrates, de Platão, de Protágoras, de tantos. Agora estou fazendo um estudo mais aprofundado sobre os filósofos, porque eles nos tornam melhores. Os grandes nos explicam muita coisa e nos mostram o caminho da luz. Por que eu não fiz filosofia? Porque eu tinha um professor particular, meu pai, e em matemática eu conhecia pouco. Mas hoje, se eu tivesse facilidade ainda dirigisse, eu faria. Mas estou fazendo através dos livros e no mundo espiritual. Então, todos nos aconselham o desenvolvimento moral.
É necessário crescer se quisermos ser felizes e até se desejarmos ficar mais inteligentes. O perispírito, a Gênese de Kardec, também está lá no Livro dos Espíritos e nas obras paralelas do querido André Luiz como repórter, de Herculano, de Leon Denis, de Olindo Amorim, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nesse trabalho magnífico do nosso querido médium impecável, Francisco Cândido Xavier, que todos recebam o nosso abraço e a nossa gratidão. Perispírito. O perispírito é semimaterial. Diz Protágoras, o filósofo, que existem átomos de fogo, é um modo dele chamar. Como ele descreve a antimatéria. Então, o perispírito seria formado de antimatéria, do avesso da matéria. Uma formação, uma constituição tão especial que ele tem propriedades que o nosso querido corpo físico não tem. Ele irradia, ele se expande, ele absorve a energia do ambiente onde ele está. Por isso nos sentimos bem nas casas espíritas, saímos quase voando às vezes. Tal a ambiência realizada para nos auxiliar. Precisamos muito ainda. Como ele se irradia, ele produz, isso diz também, Kardec disse antes, a parapsicologia diz depois, fenômenos paranormais e mediúnicos. Só para fins didáticos, paranormais é quando fazemos as coisas por nós mesmos. Por exemplo, numa hora em que a escola pegou fogo, uma pequena, frágil professora salvou uma porção de crianças. Ela conseguiu uma força sobrenatural, graças à utilização do auxílio espiritual e das forças interiores. Ele se irradia, ele se liga facilmente com os seres que nos assemelham. O nosso pensamento se liga aos pensamentos semelhantes. Cuidado com o que pensais, cuidado com o que desejais, diz Emmanuel. Como ele se irradia, ele dá uma visão maior. Kardec diz no Livro dos Médiuns, e nenhum indivíduo perispírito está fechado no corpo físico como um pássaro numa gaiola. Em todos nós, ele sai com maior ou menor intensidade conforme os nossos pensamentos. Quem pensa pequeno fica grudadinho no corpo físico, até, diz André Luiz, na hora em que dorme. Em vez de fazer um curso no mundo espiritual, ficar ali tomando conta do corpo físico. Quem pensa em Jesus, quem pensa em crescer, quem começa a se desenvolver moralmente, irradia. E como não está cerceado pelo corpo físico, seu raciocínio fica mais claro. Apreende melhor e aprende melhor o que lê, o que ouve, capta a realidade à sua volta com maior intensidade. E isso não é maravilhoso? Às vezes as mães sobrecarregam os filhos, curso de inglês, curso de natação, e não dão tempo para a criança se desenvolver. E esquece da evangelização da casa espírita. Como não pagam, não dão valor. E não há nada que nos faça crescer mais do que o equilíbrio emocional e o desenvolvimento espiritual conseguido na evangelização, na apresentação correta dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Temos que levar nossos filhos, nossos netos, os filhos do nosso amigo, para que essa irradiação perispiritual se faça mais intensa. Todos nós temos potencialidades, luzes. Todos nós temos ainda resíduos de sombra, senhores do nosso destino. Nosso crescimento está em nossas mãos. Quando permitimos, um exército de luzes nos auxilia. Somos destinados à luz, convidados não ao sofrimento e à dor, mas a nos criarmos, a nos desenvolvermos de uma forma melhor e a fazermos da terra um mundo de paz, de justiça e de amor. Vários, no tempo e no espaço, vários mestres deram sua vida para que aprendêssemos a viver.
Infelizmente, no século XXI, um grande número de indivíduos vive mergulhado no caos mental. E hoje levantaram uma bandeira complicada, a bandeira da modernidade, tirando práticas esdrúxulas do tempo da barbárie, do tempo de Roma Antiga, do tempo em que nosso desequilíbrio emocional chegou ao auge. Vamos trabalhar por um mundo melhor, através da prática do amor, da compreensão do sentido da vida, que não é ficar rico de bens materiais, que não é se preparar para ter, se tiver, ótimo, seja um indivíduo rico de bens materiais, justo, auxiliando aqueles que não têm capacidade de se liderarem. Porque tem espíritos ainda que não são capazes de se organizarem, de organizarem o pensamento. Aqueles que têm mais facilidade, é justo que estendam a mão àqueles que nada conseguem. Somos convidados a construirmos um mundo melhor, mas só se constrói um mundo melhor quando nos construirmos, nos tornarmos indivíduos melhores. E quando o maior número de indivíduos melhores, não no sentido de não fazer o mal nem fazer o bem, mas no sentido de atuarem como elementos de transformação no nosso querido planeta Terra, quando nos preocuparmos com os nossos irmãos drogados, que às vezes no estado em que estão causam até repulsa, através de você que faz um trabalho muito bonito, tentando auxiliá-los na libertação das drogas, quando sentimos a dor que uma mãe sente por ver o filho querido afundar no poço da iniquidade, da lama, do sofrimento, da escravidão e da dor, nesta hora, o nosso querido planeta Terra, Gênese de Kardec, o final dos tempos, e surgirá um mundo novo. E até os que não são bons, mas tentam ser, serão auxiliados para que permaneçam numa terra melhor, uma terra de paz, uma terra de luz, um Brasil sem violência, sem grades, sem corrupção e sem dor. Um Brasil e um mundo onde não existem Trump, Kim Jong, lá aquele coreano, pessoas que ainda estão mergulhadas na barbárie, os bárbaros que reencarnaram na última oportunidade de permanecerem no planeta Terra. Porque os que não se educarem, os que não conseguirem caminhar, não por castigo, mas com todo amor, como nas escolas, é atitude quando um aluno não consegue acompanhar a sua classe que caminhou mais, ser levado com todo amor a uma classe onde ele possa continuar o seu desenvolvimento. Não existe castigo. Deus não é um homem desequilibrado, mergulhado em paixões inferiores. É a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Nós não somos pecadores. Jesus veio, perdoou Madalena, falou que a mulher adúltera não devia mais agir errado. Esqueceu de dizer porque não o compreenderiam, mas disse os homens que agem errado. Jesus caminhou com o publicano, com o rico, com o pobre, com o feliz, com o infeliz. Ele poderia ter nascido poderoso, poderoso do ponto de vista ilusório dos bens da terra. Ele poderia ter sido um rabino formado, de acordo com os itens daquela época, e falar com cuidado para não assustar aos seus irmãos menores. Não. Jesus foi claro, foi transparente e deixou a grande lição. E foi firme quando necessário. Ai de vós, sepulcros caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Os publicanos e as meretrizes entrarão antes do que vós no reino dos céus. E de outra feita, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E saíram todos que queriam apedrejar a mulher adúltera. O homem ninguém falava, interessante essa fase. Primeiro os mais velhos, que haviam cometido mais erro. A doutrina é o
consolador prometido, não é o acusador. Cada um vai se julgar. Tenho indivíduos, amigos meus, com problemas que eu acho graves, mas que têm uma capacidade de amar tão grande, de se doar, que cuidam de crianças desabrigadas, que eu sempre me pergunto, como eles conseguiram ser maiores do que eu, num sentido de luz, num sentido de gastar suas energias. Como não podemos julgar? Porque a fita métrica com que julgamos só visa os nossos interesses imediatistas. E quem somos nós para entendermos profundamente a lei de amor, a lei de Deus, que conhece cada um de nós, que está estampada à nossa volta? Carregamos conosco o nosso cartão de visita, aquilo que nós somos. Podemos nos maquiar por fora, quem gosta, mas nunca conseguiremos disfarçar as nossas sombras, que podemos extirpar sim. E quando acabarmos com orgulho e com egoísmo, diz Kardec no Livro dos Espíritos, só então surgirá a verdadeira civilização. Porque enquanto o orgulho e o egoísmo estiverem na Terra, mandando, criando problemas, não teremos ainda uma civilização plena. Mas a cada dia estamos mais perto deste mundo novo. Que data vai ser? Para com isso, Chico Xavier nunca gostava de dizer datas. Depende de nós, do nosso esforço. Se desejarmos e trabalharmos com afinco, pode ser em 20 anos, 50, 100 anos. Se desejarmos, podemos exigir para nós mesmos, ou a maioria, planetas mais difíceis, onde teremos que novamente realizar as criações dos confortos da vida moderna. O que vai nos dar a chave da libertação é o desenvolvimento moral. É necessário amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. E para encerrar, vou lembrar uma poesia da minha querida Maria Dolores, numa homenagem também a Chico Xavier, Instrumento Fiel de Maria Dolores. O que nós falamos antes de reencarnar, e vamos pensar no que fazemos agora. Falando com Jesus, Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário da terra, onde eu tenho que viver com os meus irmãos, quero, Senhor, que me protejas, como era tolo quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho estiver na terra entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acenas. Que eu seja contigo uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destino e sem nome que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a quem me leie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo longe de mim as horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Obrigada.